Quando a gente fala de assombração ou casos sobrenaturais, todo mundo já viveu alguma experiência do tipo. Você, por exemplo, eu tenho certeza que já deve ter aí alguma história para contar. Algumas pessoas podem até acreditar na sua história, mas geralmente tem aquele amigo lá um pouco mais cético que vai chegar e perguntar assim para você: filmou? Você gravou alguma coisa? O normal é que a gente não consiga gravar ou filmar, principalmente porque essas coisas acontecem quando a gente está mais despreparado, né? Elas acontecem de maneira repentina. Só que o caso que a gente vai conhecer hoje é tão bem documentado e atingiu tanta gente que passou até em jornal e ficou conhecido no Brasil inteiro como Caso de Caiçara. Imagina só você vivenciar uma experiência tão impressionante a ponto de até chamar a atenção da mídia. Isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Uma família passou a ser atormentada por um espírito ruim e esse caso ganhou tanta proporção que até a polícia da cidade passou a ficar aí com medo, porque eles vivenciaram de perto a experiência na casa da família. Achou interessante? Então vem com a gente para ver esse primeiro episódio da nossa nova série, Lugares Mais Assombrados do Brasil. Caso de Caiçara. No ano de 2014, a pequena cidade de Caiçara, no Rio Grande do Sul, ficou bem agitada. Isso porque a casa do seu Augusto e da dona Neuza virou palco de fenômenos sobrenaturais. Eles viviam em uma casa bem simples, típica da zona rural do estado do Rio Grande do Sul, em uma região bem isolada, e talvez seja por isso que essa história fica ainda mais interessante e assustadora. Tudo começou quando, em uma determinada noite, pancadas muito fortes nas paredes dos fundos começaram a perturbar a família. E lógico, na primeira vez que isso aconteceu, o seu Augusto ficou bem preocupado, pensando que fosse aí alguém querendo invadir sua casa ou coisa parecida. Só que quando ele foi lá fora ver o que estava acontecendo, não viu ninguém. Só que esse fenômeno começou a ficar mais constante. Acontecia direto. E toda vez que o seu Augusto ia lá fora para ver quem estava batendo lá do lado de fora na parede, não tinha ninguém. E pior, o barulho sempre parava. Na hora que ele chegava lá, parava. Depois de algum tempo, a família passou a presenciar um outro fenômeno. Agora começou o quê? Chover pedra em cima do telhado. E daí depois, dali uns dias, começou a jogar pedra na casa. Bastante. Jogo de pedra. Começou de noite, daí... Imagina só que negócio estranho. Você mora lá no meio do nada e durante a noite começa a cair pedra no seu telhado. Ia ser bem estranho, falar a verdade. O telhado deles era de brasilite. Imagina o barulho que não fazia. Mas o pior de tudo é que depois de um tempo, as pedras começaram a cair dentro dos cômodos da casa. Olha que tenso. Mesmo com a casa toda fechada durante a noite, começava a cair um monte de pedra lá dentro. E nesse dia eles ficaram tão assustados que tiveram aí que sair correndo de casa e chamar o vizinho, o seu Valdir, para ir lá ver o que estava acontecendo. Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar. Porque pensa só, barulho de batida do lado de fora da casa, pedra caindo no telhado, você pode até pensar que seja alguém querendo te atormentar, um engraçadinho. Só que agora pedra caindo do lado de dentro de casa, com tudo fechado, é mais tenso. Tanto que o seu Augusto, depois aí cansado dessa palhaçada aí, pensando que pudesse ser um engraçadinho, alguma coisa, ligou para a polícia. E olha só que interessante. Os dois policiais que foram lá atender a ocorrência acharam muito estranha toda essa conversa da família. Só que quando eles estavam ali olhando pelos cômodos da casa, presenciaram o fenômeno. Muitas pedras começaram a cair em cima da casa, como se fosse uma chuva, inexplicável. Fiquei por um período aqui, tentando ver se a pedra vinha de lá ou vinha de cima. Tentativa de encontrar alguém, né, que estivesse fazendo essa arte, né? E não achei ninguém. O meu colega, o Cid, estava na porta aqui, olhando para dentro ali, enquanto eu falava no telefone. Quando escutemos uma pedra cair dentro no quarto. Nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes. Espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. As pedras que caíam dentro da casa passaram a aumentar de tamanho e começaram a quebrar as coisas. E além disso, outros fenômenos piores passaram a acontecer ali dentro da casa. Os objetos começaram a se movimentar sozinhos. Objetos aí como facas, a chaleira sempre caía do fogão, os ovos eram lançados para o chão. As coisas ficaram bem difíceis aí para a família. A família tentou todo tipo de ajuda, chamaram uma médium, chamaram um padre, pediram ajuda para a prefeitura, só que infelizmente nada dava jeito aí nos fenômenos da casa.
E a coisa, né, foi se estendendo aí pelo ano de 2014. A família passou a conviver com um verdadeiro tormento dentro da própria casa. Exorcismo. Se as coisas já estavam difíceis até o momento, elas começaram a ficar ainda piores. A filha mais velha, a menina de 15 anos, começou a apresentar um comportamento muito violento e apresentar sinais de possessão. Tanto que em uma oportunidade ela até atacou seu irmão mais novo. E lógico, né, isso aí deixou os pais muito preocupados. Então eles buscam a ajuda do médium Nelson Jr., que vai lá na casa para tentar exorcizar a menina. Inclusive foi tudo gravado. Se você quiser assistir essa reportagem na íntegra, eu vou deixar o link aí na descrição para você ver. Só que, ó, assiste aí com cautela e acompanhado, hein? Porque vai saber, né? Bom avisar, vai que você tem muito medo. Depois aí do suposto exorcismo, o médium chegou à conclusão de que a família estava sendo atormentada, porque segundo o próprio espírito havia dito para ele, depois que o antigo dono da casa morreu, ele, o espírito, não aceitava que a casa tivesse sido vendida. Depois de tudo isso e de ouvir essa conclusão aí do médium, você acha que as coisas ficaram melhores? Não, piorou. Segundo o Sr. Augusto, ninguém mais conseguia dormir na casa. Agora, além de pedras e barulhos nas paredes, tinha noite que caía água em cima deles enquanto eles tentavam dormir. Como se fosse aí um spray ou coisa parecida. É bem estranho, hein? Com todo esse tormento aí, depois de ouvir toda essa história aí de que o espírito queria a casa, o Sr. Augusto toma uma decisão. Vou demolir a casa. Tanto que a prefeitura até ajudou a custear um aluguel para eles no centro da cidade. Só que no dia que eles estavam de mudança e já estavam prontos aí para sair, olha o que aconteceu. A filha mais velha foi possuída de novo, que segundo o pai conta, de uma forma inexplicável, ela subiu na porta, pulou no galpão anexo à casa e saltou no telhado. E começou a correr de um lado para o outro, gritando que não queria sair dali de jeito nenhum. Até que o telhado cedeu e a menina caiu dentro da casa. Olha só que história cabulosa. Casa nova. Já na casa nova e antiga demolida, a família esperava o quê? Encontrar pelo menos um pouco de paz, né? E nessa casa nova não aconteceu nada durante o período. Só que durou pouco, né? Adivinha só o que aconteceu? Os antigos fenômenos acompanharam eles. A filha também continuou tendo comportamento violento, falava com voz diferente durante suas crises de possessão. Além de curiosos, né, que não deixavam a família em paz, que sempre batiam lá na casa para fazer entrevista, filmar. Isso aí já estava deixando o Sr. Augusto no limite da paciência. Até que a prefeitura ajudou aí na construção de uma nova casa para eles. Lá no mesmo terreno da anterior, mas lógico, não em cima da outra, né, um pouquinho mais para o lado. E finalmente na casa nova os fenômenos pararam, como se nunca tivesse acontecido nada. Finalmente eles tiveram aí a paz que eles tanto queriam. Ainda bem, né? Inclusive não teve mais relatos de nada, nem pedra caindo no telhado, batida na parede, nem de crises com sua filha. Olha só que bom. É curioso. Esse caso é bem interessante, fala a verdade. Por mais cético que você seja, numa coisa você tem que concordar comigo. Esses fenômenos que aconteceram lá na casa do Sr. Augusto estão longe de ser uma coisa normal, fala a verdade. Fica difícil explicar esse tipo de fenômeno. Talvez você pode aí estar pensando que isso foi um caso de delírio da menina aí de 15 anos ou coisa do tipo. Mas como que um delírio explicaria aí as pancadas na parede e as pedras caindo no telhado? E os objetos que se movimentavam dentro da casa, como esse celular aí gravado em uma sessão de exorcismo? É estranho, hein? Se você tem alguma outra explicação, diferente de espírito ou poltergeist, eu queria saber porque eu quero ver um ponto de vista diferente nesse caso aí. Sabe por quê? Querendo ou não, algumas coisas estão além da nossa compreensão, independentemente de qual for sua religião ou de como ela explica essas coisas. O fato que interessa pra gente não é a explicação, mas sim o fenômeno em si. Porque eles acontecem sim, sendo espírito, demônio ou poder da mente, o fato é que eles estão aí. E só resta pra gente ficar aí debatendo e criando hipóteses do que podem ser essas coisas e tentar explicar de maneira racional ou não, né? E o interessante é que esses fenômenos parecem seguir um padrão. Aconteceu uma coisa parecida na cidade de Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, onde pedras caíam sobre as casas no bairro do Miúla. Viemos aqui à noite e uma coisa fenomenal está acontecendo. Do nada, começa a cair pedras, paus do céu. É coisa inexplicável. Os moradores estão amedrontados com a situação e ninguém sabe explicar de fato o que está acontecendo. Será uma coisa sobrenatural? Mas o que é isso?
Comenta aí sua opinião. Tem gente que acha que isso aí é um típico caso de poltergeist. Outros, né, acham que isso aí é um caso de demônio que vive ao redor das pessoas e quando ele acha uma brechinha, ele vai lá, entra e acaba com a vida da pessoa. Bom, comenta aí sua opinião e não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. E você não tem noção de como que isso ajuda a gente a crescer, galera. Então se você gosta do nosso conteúdo, tá sempre acompanhando, ajuda a gente a crescer e aproveita e segue a gente lá nas redes sociais. Então obrigado para você que ficou aí até o final e até a próxima.